Olá, seja bem-vindo ao meu canal. E nós estamos trabalhando essa série nova que já está acabando. Estamos no 13º episódio hoje. E o tema dessa série é Esperança no Fim dos Tempos, baseado no meu livro Esperança no Fim dos Tempos. Esse livro é de minha autoria. E eu escrevi esse livro para trabalhar a escatologia sob a perspectiva da esperança. Quando Jesus falou de escatologia, ele pretendia gerar esperança e não gerar medo. Quando Jesus fala de escatologia, ele diz assim: quando essas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças e alegrai-vos, porque a vossa redenção está perto. Então, esse é o meu objetivo em trabalhar esse livro e também é o objetivo da série Esperança no Fim dos Tempos, porque não devíamos olhar o fim dos tempos com o medo, o pavor, a angústia que a gente está olhando. É para a gente levantar a cabeça e ficar alegre, porque está chegando o final, então é o final mesmo que a gente estava esperando, que a gente queria. Então não tem por que ficar mal. Antes da gente entrar no tema de hoje, que é o do capítulo 13, cujo tema é Compreendendo as Ressurreições, então a gente entrar nesse capítulo, que é o tema do nosso episódio. Cada episódio leva o título do capítulo. Então o episódio de hoje, episódio número 13, leva o título do capítulo 13, que é Compreendendo as Ressurreições. E antes da gente entrar nesse tema, vamos orar? Porque se a gente não orar, o negócio não dá certo. Vai por mim, eu sei das coisas. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos por sua intervenção. Pedimos que o poder do sangue do Cordeiro se manifeste sobre nós, trazendo revelação, trazendo entendimento, fazendo a verdade ficar clara para nós. Que o sangue de Jesus nos proteja nos quatro ventos, tanto nesse lado da tela, quanto do outro lado da tela, quanto no ambiente que nos liga, esse ambiente virtual que faz a verdade passar daqui para lá, que ele também seja consagrado ao Senhor e que o Senhor aproveite essa consagração e essa legalidade para fazer uma intervenção, trazendo revelação da sua palavra e nos empurrando para compreender o que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Nosso objetivo é fazer vídeos curtos para te trazer uma verdade que te traz esperança, mas sem gastar muito tempo, porque infelizmente ninguém tem muito tempo ultimamente, não é? Então, compreendendo as ressurreições é o nosso assunto de hoje. E antes de entrar nesse assunto, me deixa te lembrar de, se você não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho para o YouTube te lembrar que está saindo episódio novo. Comenta no final do episódio, comenta o que Deus falou com você nesse episódio. E dá o joinha, tá bom? Porque essas ações vão dizer para o YouTube que esse vídeo é relevante para você. O YouTube tem um perfil seu. Se esse vídeo é relevante para você, o YouTube vai mandar esse vídeo para todas as pessoas como sugestão, porque se ele foi relevante para você, o YouTube entende, vai ser relevante para as pessoas que têm o mesmo perfil. Assim, você nos ajuda a levar essa palavra mais longe. Além de, te recomendo muito, pega o link e copia e cola e manda para todos os seus contatos para abençoar a vida deles. Compreendendo a ressurreição, que é o tema de hoje, é um recorte, assim como o tema do nosso episódio anterior, o episódio de número 12, quando a gente falou do estado intermediário dos mortos. Aquilo é um recorte, porque no capítulo 11 a gente fechou os eventos escatológicos, terminou ali. Então estou fazendo um recorte no capítulo 12, um recorte no capítulo 13 e um recorte no capítulo 14. Eu estou pegando temas que, na verdade, de forma superficial, a gente já falou lá atrás, porque ele estava dentro do nosso conteúdo. E se a gente não falou, a gente pelo menos se referiu a eles. E agora a gente está fazendo um apêndice para aprofundar um pouquinho isso. Compreendendo as ressurreições é um desses
apêndices, porque o assunto ressurreição é um assunto que vem acontecendo no decorrer do tema escatologia. Então, por exemplo, a gente tem a ressurreição das primícias, a gente tem a ressurreição da igreja no arrebatamento da igreja, tem a ressurreição depois da grande tribulação, e a gente tem a ressurreição dos mortos no juízo final. Então é muita ressurreição, e hoje, nesse capítulo 13, a gente dá uma geral nessas ressurreições. Me deixa ler o texto que abre aí no capítulo. O capítulo começa apresentando João capítulo 5, versículos 25 a 29. Eu quero começar no versículo 24 e ler esse texto para você. Olha só que interessante. Palavras de Jesus aqui. João 5, 24 a 29. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois, da mesma forma que o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Essa mesma ideia é apresentada por Daniel, no livro do profeta Daniel, quando ele fala do seu momento escatológico no final do livro, no capítulo 12 do livro de Daniel. Ele coloca exatamente isso. Os mortos que aceitaram a luz, aceitaram a justiça, vão ressuscitar para a vida. E os mortos que não aceitaram isso, que quiseram viver nas trevas, vão ressuscitar para a condenação eterna. Então, existe uma ressurreição para a vida e existe uma ressurreição para a condenação eterna. Apocalipse 26, eu coloquei esse texto para você na página 76, que está dentro desse capítulo 13. Eu coloquei esse texto de Apocalipse 26 que diz assim, ó: felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. Nesse capítulo 20, versículo 6, ele está fechando o final da grande tribulação, antes de entrar no milênio, e ali ele está falando sobre a ressurreição que acontece no final da grande tribulação, antes de começar o milênio. Então as pessoas que morreram na grande tribulação ali estão ressuscitando, e quando ele fala dessa ressurreição no capítulo 20, ele fecha a fala dizendo assim, ó, depois que acontece a ressurreição, como se estivesse dizendo assim, aqui acabou. Daqui para frente é outra história. Ele fecha assim, ó: felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Então, ele está estabelecendo que tem uma primeira ressurreição que estava encerrando ali. E que haveria uma segunda ressurreição que aconteceria num outro momento. Por que isso é importante? Porque há várias ressurreições acontecendo, e como Apocalipse chama de primeira e segunda ressurreição, isso gera uma certa confusão nas ressurreições. Então, para a gente entender isso de forma tranquila, eu coloco no livro aqui, ó, primeira ressurreição é a ressurreição dos justos. A segunda ressurreição, eu falo da segunda ressurreição não mais nessa página, eu já pulo ali umas 3 páginas para falar da segunda ressurreição. Então, segunda ressurreição trata-se da ressurreição dos ímpios para o juízo final. Então, quem ressuscita para a salvação está na primeira ressurreição. Por isso que Apocalipse diz: bem-aventurado e santo aqueles que participam da primeira ressurreição. Segunda ressurreição é a ressurreição dos ímpios. Aqui eu abro um parêntese para te ajudar a entender que
todos os seres humanos que morreram vão ressuscitar. Na terra, no mar, onde mais acontecer, no ar, não importa. Onde o indivíduo morreu, não importa. Vai chegar a hora que ele vai se levantar. Todo ser humano vai ressuscitar. Mas essas ressurreições estão classificadas em 2 grupos. Por quê? Quem ressuscita na primeira ressurreição recebe corpos gloriosos para viver com Deus para sempre. Quem ressuscita na segunda ressurreição recebe corpo normal para viver no lago de fogo para todo sempre. O lago de fogo, nesse caso, é uma dimensão aonde, você já viu nos nossos episódios anteriores, você já viu, é o lugar onde Satanás vai ser aprisionado, onde o anticristo vai ser aprisionado, onde o falso profeta vai ser aprisionado. O lago de fogo é o lugar onde vai ser lançado o inferno. Então todo mundo que ficou aprisionado no inferno vai para o lago de fogo. Então o lago de fogo é uma dimensão, é um lugar para se existir. Eu ia dizer para viver, mas não tem vida naquele lugar, então não é viver, é existir. Mas é uma outra dimensão, e a ideia de lago de fogo é um conteúdo simbólico para falar de um lugar de tormento. Não tem refresco, é tensão para sempre. Mas as pessoas que vão estar lá no lago de fogo, elas vão estar com corpos, vão ressuscitar para ir para lá. Então não é algo sentido só no sentido virtual. O inferno, o Hades, onde eu te falei que no episódio anterior, que lá no Hades, ou Seol, ou inferno, na nossa língua, que lá tem uma divisão, um abismo, que separa de um lado, ou que separava, né, nos tempos antigos, de um lado o seio de Abraão, que é o lugar de consolo, e o lugar de tormento, que é o lugar de tormento. Esse lugar, ele vai ser lançado no lago de fogo, e ele pode ser considerado um lugar virtual, porque as pessoas que estão lá, eles estão desencarnadas. São só seres espirituais, portanto é uma perspectiva muito mais mental. E por isso que eu gosto de pensar num lugar virtual, como o inferno. Mas o lago de fogo não, ele é algo assim físico. É uma dimensão onde quem vai para lá vai com corpo físico e vai sentir fisicamente. O ser humano foi feito para ter corpo. Então, o estado eterno dele precisa ser com corpo. Deus o fabricou com corpo. Esse desencarnar é um acidente de percurso. Todo ser humano vai voltar a ter corpo para ir para o lago de fogo ou para ir morar eternamente com Jesus. Então, primeira ressurreição, todos os justos que ressuscitam estão na primeira ressurreição. Segunda ressurreição, os ímpios ressuscitarão para pagar sua conta no lago de fogo. Isso posto, resolvido essa parte, eu volto com você um pouquinho para a página inicial desse capítulo 13, na página 75, e aqui eu percebo, especialmente a partir de 1 Coríntios, capítulo 15, onde Paulo dá uma aula sobre ressurreição. O capítulo 15 de 1 Coríntios inteiro é uma aula sobre ressurreição. Paulo está combatendo, na sua fala aos Coríntios, uma crença naquela região da filosofia grega. Paulo está combatendo uma crença de que ressurreição não existe. Por que Deus vai ressuscitar as pessoas se a matéria não presta? Era a crença deles. Eles acreditavam, baseado nas filosofias gregas, especialmente baseadas em Platão, de que a matéria é ruim, o espírito é que é bom e, portanto, Deus nunca daria corpo para as pessoas se o corpo é ruim. Por que ele daria? Então o lance é que o ser humano é um ser de corpo e ele vai viver com corpo. Quer os salvos, quer os perdidos. Então Paulo, naquele texto, ele dá uma perspectiva um pouco mais profunda no texto de 1 Coríntios, porque ele classifica, e eu falo disso aqui na página 75, e eu estou de olho no tempo porque eu não posso passar da hora. Nosso combinado é que eu vou fazer textos curtos, então já estou caminhando para o final. Na fala de Paulo aos Coríntios, ele classifica a primeira ressurreição, ele não classifica a segunda. Então a segunda ressurreição acontece uma vez só. Terminou o milênio, vai ser o juízo final, não, antes do juízo final vai ser a rebelião de Satanás, onde ele vai ser solto. Depois tem o juízo final, e pro juízo final, as pessoas já vão pro juízo final ressuscitadas. Elas ressuscitam e vão para o juízo final serem julgadas lá.
ali, no juízo final, acontece a ressurreição dos ímpios de uma só vez. Mas quando Paulo fala da primeira ressurreição, a primeira ressurreição tem 3 fases. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele compara a ressurreição dos mortos à colheita judaica. Lembra que na colheita judaica, ela acontece em 3 etapas. A primeira etapa da colheita judaica se chama primícias. E as primícias são aquela colheita primeira, quando as espigas de trigo ainda estão todas verdes, no meio delas aparece uma ou outra que amadurece na frente. Essas que amadurecem primeiro, elas são colhidas e levadas ao sacerdote para representar a colheita verde, para que a colheita seja abençoada por representação através da primícia. Então, primícia é aquilo que você dá primeiro para representar um outro que não está pronto ainda. E Paulo usa as primícias para falar que Jesus foi a primícia da ressurreição, porque teve um grupo que ressuscitou com Jesus. Eu não consigo trabalhar isso com você, mas aqui no livro eu coloco o texto, Mateus 27, de 51 a 53, que diz que teve um grupo de pessoas que ressuscitaram junto com Jesus e, portanto, eles são considerados primícias. Então, teve uma ressurreição antecipada, na frente. O segundo grupo de ressurretos, ou a segunda classificação, dentro da colheita judaica, é a colheita geral. Na colheita de trigo judaica, depois das primícias, passa algum tempo e aí a lavoura inteira amadurece, aí faz uma colheita grandona, contrata os funcionários para colher e é uma beleza. Essa colheita geral, Paulo usa para fazer referência ao arrebatamento da igreja, quando os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados naquele dia. Então, é a segunda etapa da ressurreição. O segundo nível de ressurreição é a colheita geral, que acontece no arrebatamento da igreja. E aí vem o terceiro nível, também comparado com a colheita judaica. Na colheita judaica, tinha um padrão, era uma lei levítica. Uma lei que estabelecia que durante a colheita, os coletores, os funcionários que estavam fazendo a colheita, não podiam voltar atrás para pegar o que ficou para trás. Então, os que foram deixados para trás seriam deixados para trás mesmo, não pode voltar. Então, por exemplo, se o funcionário colheu, botou uma quantidade de trigo nas costas e está indo levar para colocar no depósito, e no caminho caiu das costas dele um molho de trigo, ele não pode voltar para pegar, tem que deixar lá. Se na colheita, por alguma razão, eles deixam uma moita de trigo, uma touceira de trigo, e eles caminham na direção para onde estão indo, e alguém, depois que andaram, percebe que ficou uma moita para trás, não pode voltar para colher aquela também, tem que deixar lá. Quando a colheita inteira é terminada, a moita que ficou para trás, o pouco de trigo que caiu das costas do carregador e outras possibilidades, seria deixado lá. E aí seria anunciado na cidade para os órfãos, as viúvas, os mendigos, as pessoas necessitadas. Seria anunciado assim: está liberada a rebuscagem na fazenda do seu fulano de tal. Então tudo aquilo que ficou para trás agora vai alimentar a mesa dessas pessoas carentes, necessitadas. Então essa é a terceira fase. Gente, isso era lei mesmo de Israel, lei civil de Israel. Não podia voltar atrás para pegar o que caiu. Os deixados para trás serão levados na rebusca. Então, essa rebusca, na perspectiva de Paulo, ela fala simbolicamente da ressurreição que acontece depois da grande tribulação. Então entende assim, arrebatamento da igreja é a colheita geral porque as primícias já foram junto com Jesus. Arrebatamento da igreja é a colheita geral, passou 7 anos, aí termina a grande tribulação, vai ter uma ressurreição de gente que morreu por Jesus durante a grande tribulação. Então na prática, a primeira ressurreição tem 3 fases para os justos. A segunda ressurreição acontece de uma vez só e é para todo mundo, e ela é adiada lá no final para ir dando tempo, dando oportunidade.
Entendendo isso, eu fecho te falando do corpo. Paulo diz que o corpo que os santos vão receber, Paulo deixa claro em 1 Coríntios 15, 35 a 44, está no livro, tá bom? Está na página 78 do livro. 1 Coríntios 15, 45 a 49, Filipenses 3, 20 e 21, principalmente Filipenses 3, 20 e 21, deixa claro que o nosso corpo glorificado depois da ressurreição vai ser semelhante ao corpo de Jesus. Vai ser um corpo passível de ser palpado, tocado, passível de comer, beber, deitar, conversar, de se relacionar, de falar um com o outro, mas não vai ter as limitações desse corpo. Vai ser igual ao corpo que Jesus tinha quando ressuscitou. E algumas coisas que a gente nota naquele corpo é que, por exemplo, o corpo de Jesus levitava. Jesus subiu, assim, desafiando a lei da gravidade. Jesus se teletransportava, ele aparecia dentro de um ambiente. Estava lá. Alguns textos dão a impressão de que ele atravessava as paredes, porque as portas estavam fechadas e Jesus entrou. Fato é, esse corpo não tem os limites que esse corpo antigo tem. E Deus planejou isso para nós. E o corpo dos ímpios, que vão ressuscitar para ir para o inferno, vão ser limitados igual a essa limitação natural. Mas eles vão continuar com o corpo. E ao que tudo indica, o corpo deles também não morre mais depois que forem para o lago de fogo. Nosso corpo não morre mais, é um corpo muito melhor, vamos viver com Jesus para sempre, e o corpo deles não morre mais e vão viver no lago de fogo para sempre. Essa parte é triste, mas vamos pensar na parte triste, porque a tristeza ajuda a melhorar o coração desse provérbio. E o desafio de Deus para a gente, e eu quero fechar com esse desafio, é o que você está fazendo da sua vida. Porque está muito claro, muito claro, que as decisões de hoje estão definindo a nossa vida no futuro. Então, para de cochear em dois pensamentos, como disse o profeta Elias. Para de dubiedade, toma postura, bota a vida no altar e vamos embora servir a Deus de verdade, porque você quer isso. Orando para a gente encerrar. Senhor, gratidão pela sua palavra, gratidão pela revelação, gratidão pelas ressurreições, gratidão porque nós somos candidatos na fila, aguardando a colheita geral, aguardando a ressurreição daqueles que servem ao Senhor, para viver com o Senhor para sempre. Nós te agradecemos e clamamos, por favor, empurra-nos para o centro da sua vontade. Eu clamo por essa pessoa, Pai, que está do outro lado da tela, recebendo essa palavra. Eu clamo por ela, para que o Senhor traga o socorro que ela está precisando, que o Senhor a convença a andar nesse caminho de vida, de dependência de Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até o próximo episódio, inclusive será o último episódio. Não esquece de comentar aqui embaixo o que Deus falou com você nesse episódio. Beijo!